Olá, Rafael Barros. Fala, Léo Bozano. Seja muito bem-vindo a mais um Mind Show, né? Com certeza, né? E na data especial de hoje, que a gente tá querendo falar sobre Star Wars, né? Exato. Já a gente vai começar o vídeo, mas tem uma coisa que sempre me pega nessa data. O quê? Ele já tá com medo. Se prepare. Você me pega. Da outra vez tu foi falar. Cara, tu tava na cabana de suar, agora tu foi pra quê? Pro espaço? Cara, é porque é o seguinte, eu não sei se você sabe. Fala, desgraçado. Mas tem um caso muito curioso de uma senhora que o padroeiro dela era o São Kenobi. Como assim, São Kenobi? Vou ler a notícia pra você. Uma mulher em Alicante, na Espanha, fazia orações para uma pequena foto do ator escocês Ewan McGregor, caracterizado como Obi-Wan Kenobi de Star Wars, convencida de que se tratava de um santo católico. É porque parece aí, ó. Barbinha, bonitinho, né? Teve uma outra parte que diz assim, é o relato da pessoa, né? Minha sogra faz o mesmo com Obi-Wan Kenobi, chamando-o de Santina. Na sala tem várias fotos, algumas delas com moldura e tudo, declarou a moça ao site espanhol. E e aí perguntaram, né? Como é que a imagem do Mestre Jedi chegou até a sua sogra? Aí ela responde: não sei, mas possivelmente era um adesivo que o Carrefour dava de brinde uns anos atrás pelas compras. Meus filhos os colecionavam e é possível que tenham esquecido alguns deles por lá. Então, quando a gente pensa assim, ela está de fato usando a força. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Mind Show. Solta a vinheta, porque hoje é dia de Star Wars. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E eu já fui soltando spoiler do vídeo logo no começo, né? Como assim soltando spoiler do vídeo? Ué, porque geralmente a gente fala depois da vinheta qual é o tema. Ah, tudo bem, né? Mas ficou bem perceptível. Aqui tem aqui o fim aqui. Não sei qual vai ser o fim desse vídeo. Porra, é essa? Eu dou mal valor essa navezinha, ó. A Millennium Falcon ficou lá na minha sogra. Ah, tua sogra gosta? Não, é que o meu filho levou pra lá. Tá certo. E a X-Wing tá desmontada. Antes de mais nada, antes da gente iniciar o assunto, a gente quer dizer que é importante essa data pra gente, né, do 4 de maio, mas infelizmente a gente não conseguiu gravar esse vídeo antes. Ou melhor, a gente gravou, só que deu um problema técnico. Foi o lado negro da força que fez isso. Infelizmente não deu certo, mas agora estamos aí na sua telinha para falar de Star Wars, esse tema aí que tanta gente ama, não é mesmo? O tema é incrível, né? Eu acho que Star Wars mexe muito com todo mundo, né? Que viveu ali no final da década de 70, início 80, 90 e atualmente com os novos filmes. Então, assim, eu acho que o universo Jedi, né? O universo de Star Wars mexe bastante. Primeiro, porque ele é uma grande epopeia espacial, né? Você vê ali questões do espaço, que é algo que nos chama bastante atenção, e só que tratado de um jeito bem épico, né? Aquela coisa grandiosa, né? Coisas estão acontecendo, é tanto que fala também, uma das grandes bases que mexe com a gente, é porque fala novamente de algo que a gente já tratou aqui no canal, né? Que é a jornada do herói, que vai aparecer num card aqui, e vocês podem acessar o primeiro vídeo e o segundo vídeo desse tema para que vocês estejam um pouquinho mais por dentro. Então, esse é um dos primeiros motivos pelo qual o Star Wars mexe tanto. A jornada do herói.
Fora essa questão da jornada do herói, o que mexe com a imaginação das pessoas é essa coisa da ficção científica, da exploração do espaço, de batalhas épicas, dos conflitos, né, dos personagens, da evolução desses personagens, das mudanças, enfim. Eu acho que Star Wars é um universo riquíssimo e que ele traz muita coisa que a gente pode discutir aqui. Mas num vídeo tão curto como esse, a gente precisa se ater a temas mais específicos, então a gente vai falar de algumas coisas que a gente considera interessantes na obra, no universo de Star Wars, o que não exclui que a gente possa fazer mais vídeos sobre esse tema no futuro, né? Então, assim, uma das primeiras coisas é essa parte que permeia todo o universo, que é o lado sombrio e o lado da luz. Exato. E essa dualidade que está presente dentro da obra de Star Wars, dentro do universo, porque ele tá de branco, eu tô de preto, né? Só a luz, sem vergonha. Eu sou a luz sem luz. É sempre essa coisa, né? E nos filmes, principalmente, essa dualidade do que seria o bem contra o mal, embora a gente sabe que na vida não é bem assim que a coisa acontece, né? E no próprio Star Wars, isso é mostrado que nem todo mundo ali que é do bem, digamos assim, continua, e nem todo mundo que é do mal também continua, né? É sempre essa dualidade, é sempre essa ambivalência entre essas duas partes. Na hora que o George Lucas começou a fazer isso daí, o espaço estava muito em evidência, porque em 69 começou a corrida espacial, mas também estava muito em evidência as guerras, né? Ele é lançado em 78, se não me engano, o primeiro Star Wars, então ali eram poucos anos após a Segunda Guerra Mundial terminar e pouquíssimo tempo após terminar a Guerra do Vietnã. Então essa questão de bem e mal estava muito em ascensão. E além disso, fala um pouco do lado interno de cada um, né? O lado das paixões, que seria esse lado negro da força, esse lado sombrio da força, e o lado da luz, né? Esse lado onde você entra num processo de iluminação, onde você se afasta das suas paixões. Não no sentido assim de afastar das suas paixões, de você não estar nem aí para elas, mas você não sucumbir a elas. Queria fazer um adendo, quando tu falou das guerras, a gente consegue perceber na forma como os primeiros filmes do George Lucas têm uma referência muito grande à questão do nazismo. Então, quando você olha para o Império, na minha concepção está muito claro ali que é uma crítica, ele colocou, quando falou da Segunda Guerra Mundial, né? Sim. Você vê a questão dos uniformes, você vê a questão dessa questão de dominação dos outros, de você impor uma ordem muito mais rígida, uma forma de governo muito mais totalitária. Então, se reflete muito essa coisa do nazismo no Império. Eu acho legal que a jornada do herói, principalmente do Luke, que é um cara que ele é tirado ali, é um fazendeiro, aparentemente uma pessoa comum, e de repente ele se vê no meio do conflito. Ele começa a ter que aprender coisas que ele nunca imaginou, ele duvida de si mesmo, ele duvida que ele tem essa capacidade, e aí entra toda aquela parte da jornada do herói do que a gente já falou antes. Mas o que é legal é ver a evolução do personagem, é ver ele amadurecendo, é ver ele descobrindo coisas novas, é ver ele acreditando no potencial dele. E é isso mesmo, né? Ele começa a acreditar em si. Né? Porque quando a gente vai falar sobre a força, né? O que é a força em Star Wars, a força é uma grande metáfora. Apesar de nos filmes, nos três, né? O 1, 2 e 3, falaram que é uma substância que tem dentro do corpo das pessoas, eu acho que nem mesmo o George Lucas acabou agarrando isso daí. Né? Ele meio que se deixou burlado, mas a força ela representa mais essa ideia de união, essa ideia de... Você se torna íntegro com o universo, você se torna íntegro consigo mesmo, você entra no desenvolvimento das suas potencialidades, na crença em si mesmo, na crença em que você faz parte de algo maior. E é um caminho bem interessante, né? O Luke ele faz muito isso, né? Na hora que ele encontra lá o Yoda, é também um processo de crer em si mesmo, de vencer a si mesmo. E todos nós estamos aprendendo a lidar com esse nosso lado escuro, né? Esse lado sombrio, né? Que todos temos, né? As nossas paixões, os nossos medos, os nossos receios, todos nós temos esse lado, que podemos sucumbir ou não a ele. E quando você fala disso, Rafael Barros, me vem à mente imediatamente o filme do Rogue One, que é sim um dos melhores filmes de Star Wars já feitos, na minha opinião, porque
caramba, que filme. É um filme que ele não tem Jedis. O legal é isso, é um filme que se passa com pessoas comuns. E, dentre essas pessoas comuns... Isso é uma pena. Tem um usuário da Força que é o Chirrut, acho que é o nome dele. Que ele é um Force User, né? E tem uma cena muito legal que ele tá tentando andar no meio do tiroteio e tal, o caos tá acontecendo, o Império atacando e eles precisam completar a missão lá. E ele fica dizendo, ele fica usando a frase. Ele sempre usa essa frase, né? The Force is with me, and I am with the Force. E ele fica recitando essa frase e, tipo assim, a galera olha, ele, tipo, fica olhando pra ele e ele vai ser atingido por uma explosão, por um tiro de blaster. E ele vai, assim, sereno, recitando esse mantra e caminhando no meio do tiroteio como se nada tivesse acontecido. And the Force is with me. I'm one with the Force. The Force is with me. Eles retratam a força como essa autoconfiança que ela te dá um poder que você não tem pra você superar dificuldades. E além dessa autoconfiança, sabe, quando você falou assim sobre essa cena do Rogue One, ela me lembra muito o Daniel na Cova dos Leões, né? Que é exatamente, não, eu estou ali com Deus e nada vai me atingir. Renato Russo? Aí sei não, meu Renato Russo, Legião Urbana. Continuando. Aí me lembra um pouquinho também disso, né? De um pouco. E do Daniel da Cova dos Leões, essa cor da fé, eu não vou ser atingido, eu confio em mim mesmo, eu confio no universo, eu estou em união com esse universo, nada vai me atingir e tal. E eu acho que é uma das coisas interessantes, agora que você fez lembrar, que eu acho que o Star Wars também pega um pouco disso, diferente do Star Trek, né? Que é algo muito do racional, da exploração, essas coisas. Existe uma questão muito forte no Star Wars, esse lado de falar sobre a espiritualidade. Os Jedi, eles podem até ser vistos como uma espécie de monge, né? Que acabam trazendo essa coisa do desenvolvimento espiritual numa era de desenvolvimento tecnológico muito forte. E é interessante os Jedi estarem morrendo a partir do 4º número ali, porque eu acho que tem muito essa visão, né, de que será que a espiritualidade também não é algo que está morrendo na nossa sociedade através do avanço tecnológico, né? E essa questão do retorno dos Jedi, aquele que vai trazer equilíbrio à força e tudo mais, será que também não é uma forma de assim, olha, nós precisamos trazer um resgate desse lado espiritual, um resgate desse lado ético, né? Porque os Jedi também falam da ética, a forma como a gente vai lidar com os sentimentos e com o lado sombrio de cada um. Então acho que também pega um pouquinho por aí, que é bem legal. E pra gente fechar o vídeo, né, só comentar aqui que o Jedi, ele tá sempre nessa luta interna de lidar com as próprias paixões, de lidar com os sentimentos. Quando o Luke tá sendo treinado pelo Yoda, ele sempre fala, olha, essa raiva aí, né, você não pode ter raiva não, você tem que tomar cuidado, que a raiva, né, conduz você ao lado sombrio. Meio que os sentimentos negativos para os Jedi, eles abalam essa confiança, essa autoconfiança e direcionam ele para o outro lado, que é um lado mais sedutor, é um lado que tem mais poder, é um lado que ele é assustador, mas ele parece que ele vai te dar uma recompensa melhor. É muito interessante perceber também essa luta interna, esse conflito interno. Então, eu tenho que dominar as minhas paixões, eu tenho que ter esse autocontrole, porque senão eu vou pro lado sombrio. E se eu for pro lado sombrio, aí isso vai ser muito ruim. Então, o Jedi, ele tá sempre trabalhando esse código de conduta e buscando dominar a si mesmo. É interessante a gente pensar, a gente falou muito do lado, né, disso, da luz, né, e o Léo trouxe agora a questão do lado sombrio, do quão a gente tem que ter cuidado para não se entregar a essas paixões. Todos nós temos nossos medos, nesses desejos, nossas raivas, mas a gente não precisa se entregar a ela. Até mesmo a nossa capacidade de poder reter os nossos sentimentos, para poder conseguir pensar sobre eles e tomar uma atitude mais civilizada, foi o que trouxe a gente a ser uma sociedade tão grande assim, né? A esse lado do humano. E os Siths, é interessante, né, que são o pessoal que se entrega ao lado negro da força,
é interessante que eles se desfiguram enquanto humanos. Tanto se você olha para o Palpatine, você olha para o Darth Vader, eles são humanos desfigurados, totalmente entregues às paixões e ao poder. É tanto que eles perdem a capacidade de se relacionar. Só existe um Sith e seu discípulo. Perfeito, Rafael Barros. E a gente agradece a você que chegou até o final de mais um vídeo aqui do Mind Show. O suporte de vocês é muito importante pra gente, então deixa o seu like para ajudar o nosso vídeo, o canal a ganhar relevância, se inscreve aqui no canal. Se você chegou até aqui e assistiu o vídeo, não custa nada, aperta esse botãozinho aí, se inscreve aí para receber as notificações de quando a gente lançar novos vídeos. Curta, compartilhe, comente e até a próxima no Mind Show. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.